Olá, vamos para o segundo vídeo agora, né, das nossas atividades, ainda no bloco 1, no primeiro bloco de atividades, vamos falar um pouquinho dessa atividade do ciclo da água. Eu passei um vídeo para vocês assistirem para entenderem esse processo do ciclo da água, mas foi um processo que a gente discutiu um pouco também em sala de aula, né? A água, para ela existir, para que ocorra as chuvas, ela passa por um processo, né? Esse processo a gente chama de ciclo de água. Esse processo é o que vai dar origem, que vai começar esse processo, são duas coisas: o processo de evaporação e o processo de transpiração. Então vamos falar um pouquinho primeiro a respeito do processo de evaporação. O processo de evaporação, ele acontece quando a água dos mares, dos oceanos, dos rios, ela evapora. O que é evaporar? Quando você coloca uma água para ferver, por exemplo, o que acontece se você não voltar lá para olhar? Ela vai secar, né? Vai secar, vai diminuir o volume. A mesma coisa acontece com as nossas águas dos rios, né? Dos mares, oceanos, elas vão secando à medida que o calor ele vai aumentando. É a mesma coisa também que acontece quando a gente coloca uma roupa no varal para secar. O que acontece? A gente coloca ela molhada e o calor vai fazer aquela roupa secar. Se tiver mais frio, aquela roupa vai demorar mais para secar. Se o calor tiver muito grande, aquela roupa vai secar muito rápido. Por quê? Porque aquela água vai evaporar e ela evapora através do calor, né? Isso explica um pouco por que em áreas, às vezes em áreas frias, chove menos do que em regiões quentes, né? Por quê? Em áreas quentes tem mais o calor para fazer esse processo de evaporação e transpiração. Em áreas frias tem menos calor, né? A intensidade de calor é menos, é mais frio, então não ocorre com a mesma velocidade esse processo, tá? Então vamos lá. O que acontece com as águas? Como que elas evaporam? Elas vão se transformar em umidade, né? Elas se transformam em pequenas gotículas que sobem para a atmosfera, né? Em forma de umidade. Essa umidade ela vai subir até um certo ponto e ela vai se tornar o que a gente chama de nuvens, tá? Vai dar origem às nuvens. Esse é o processo de evaporação. E transpiração é o que acontece com as plantas. Em ciências, eu não sei se vocês já estudaram ou vão estudar ainda sobre a água nas plantas, mas toda planta, árvore, qualquer tipo de planta, ela tem água dentro dela, né? Então, o que acontece? Aquela água, ela vai transpirar. O mesmo acontece com o nosso corpo também, quando tá muito quente, quando a gente pratica algum esporte, quando a gente corre, o que acontece com o nosso corpo? A gente soa, né? Então, a gente transpira, né? Melhor falando. Então, acontece a mesma coisa com as árvores, né? Quando o sol está muito quente, ela vai transpirar e aquela água que tem dentro dela vai para a atmosfera, vai se transformar também em nuvens. O acúmulo de umidade nas nuvens vai dar origem ao processo que a gente chama de precipitação. Precipitação, que é a mesma coisa de chuvas, né? A gente usa mais chuvas, só que é a mesma coisa, precipitação. Então, o que acontece? O acúmulo, quando acumula demais evaporação e transpiração, as águas vão subir, né? A umidade vai subir, vai se transformar em nuvem, que a gente chama de condensação, e o acúmulo vai se transformar em chuva, que a gente chama de precipitação. Essa chuva, quando ela chega no nosso solo, ela vai abastecer novamente os rios, oceanos, né? Vai trazer mais água para as plantas e ela também, uma boa parte, vai cair no solo. Essa água que cai no solo, ela fica totalmente sobre o solo? Não, ela vai infiltrar na terra. Quando ela infiltra na terra, ela vai passar por uma camada e ela vai chegar em um ponto
do nosso solo, da nossa crosta terrestre. Esse ponto a gente chama de lençol freático, ou como tá aí para vocês na imagem, lençóis de água, que também são conhecidos como águas subterrâneas, que é uma parte do nosso solo onde só tem água, tá? Essa água, de acordo com a variação do relevo, vai dar origem às nascentes, que é o próximo conteúdo aí que a gente vai falar. Essas nascentes que elas vão dar origem aos rios, as bacias hidrográficas que a gente está estudando, né? Então tá tudo ligado, tá vendo? É um ciclo, é um processo, ó. Tá tudo girando aqui nesse processo, ó, né? É um ciclo, ou seja, tudo gira. Processo de condensação, o processo de evaporação e transpiração, que vai dar origem ao processo de condensação, que são as nuvens, que vai dar origem ao processo de precipitação, que são as chuvas, que vai infiltrar no solo, fazendo processo de infiltração, que vai dar origem aos rios e vai fazer tudo novamente, aos rios e às plantas também, né? Que essas plantas também, a chuva vai trazer a umidade novamente para essas plantas e os lençóis freáticos também, que as plantas, muitas delas buscam sua água, a sua umidade lá nos lençóis freáticos, tá? Então, a proposta aí é vocês produzirem o desenho e um resumo a partir dos links aí que eu passei para vocês, né? E ainda assim, tem uma segunda proposta de atividade aí, que é assistir aos vídeos que eu coloquei aí disponível para vocês e fazer um resumo com o seguinte tema: como o homem modifica o espaço geográfico. Aí, nesses 2 vídeos, um é uma música, né? Onde um avô explica pro netinho a mudança que houve naquela cidade, naquela região. E a outra são alunos, inclusive do 6º de uma outra escola, explicando como o homem modifica o espaço geográfico. E a gente falou um pouquinho não, bastante disso também, quando a gente foi trabalhar o espaço geográfico, o que era o espaço geográfico. Então, a gente viu que o espaço geográfico ele está em constante transformação. Essa transformação é causada por quê? Pelo homem, né? O homem, ele depende dos recursos naturais para ele viver, então ele vai lá e extrai. Quando ele extrai, ele modifica e ele também vive, ele mora no espaço geográfico, então ele também altera, né? Para ele poder morar, para ele poder viver. Um exemplo disso, se a gente pegar fotos da cidade de Rio Verde, há 20, 30 anos atrás, e comparar com hoje, a gente vai ver que ela praticamente dobrou o seu tamanho, né? Ela modificou muito. Por quê? Porque o homem, à medida que ele foi aumentando a sua população, seus descendentes, ele foi modificando, construindo mais casas, invadindo as áreas rurais, né? E construindo mais casas para ele poder morar. Se você tiver morar com o seu vô aí, tiver contato, pode perguntar, né? Se ele morava aqui, se ele mora aqui tem muito tempo, como que era a cidade de Rio Verde há alguns anos atrás? Ele vai confirmar isso que eu tô te falando, que é muito diferente. Então, o homem, ele modificou a cidade de Rio Verde, assim como ele modificou todo o espaço geográfico. Então, no vídeo traz isso muito bem para vocês. Então, a segunda proposta aí é um resumo que eu vou corrigir pessoalmente depois. Então, caprichem, tá? Então, essas foram as atividades do primeiro bloco, ok? Espero que vocês tenham feito aí com bastante atenção, com bastante cuidado, que tenham caprichado, né? Feito direitinho, porque todas essas atividades serão vistadas e avaliadas depois, ok? Tchau, tchau, tá? Até o próximo vídeo.